Hoje nós vamos falar sobre os scanners intraorais wireless que são vendidos no Brasil. Mas antes de falar de marca, eu preciso esclarecer algumas coisas muito importantes. Existe uma confusão enorme no mercado quando se fala de wireless. Nem todo scanner que tem rodinhas, bateria no carrinho ou mobilidade é o wireless de verdade. E, principalmente, nem todo wireless funciona com a mesma arquitetura de transmissão de dados. Existem diferenças grandes de engenharia entre eles. Alguns usam Wi-Fi dedicado, ponto a ponto, outros dependem de um hub intermediário, outros usam adaptadores externos. Alguns até mantêm parte do sistema com cabo e só a base é móvel. Isso impacta diretamente na estabilidade do sinal, na latência durante o escaneamento, risco de perda de conexão, na liberdade real de movimento e também no fluxo multicadeira. Mas antes de eu começar, se inscreve no canal e ativa as notificações aí que eu vou te trazer toda semana 2 vídeos como esse aqui falando de odontologia digital e tecnologia. Se você quiser aprofundar ainda mais a decisão de compra de um scanner wireless, existem alguns fatores técnicos que quase ninguém explica, mas que fazem muita diferença no dia a dia do clínico. A primeira delas é a latência e o impacto clínico. A latência, na verdade, é o tempo entre a captura de imagem pelo scanner e a visualização dele na tela. Em scanners com cabo, essa latência tende a ser extremamente baixa e previsível. Em scanners wireless, ela depende da arquitetura de transmissão. Existem basicamente 3 cenários. O primeiro seria um Wi-Fi dedicado ponto a ponto, que é o exemplo do DEXIS 3800 Wireless. A latência geralmente é mais estável e a gente tem uma menor interferência da rede da clínica. Um outro cenário seria o wireless via hub intermediário, que é o exemplo do MED X700. Nesse caso, a latência depende do posicionamento do hub e ele pode sofrer alguma variação se houver interferência. E o terceiro cenário seria o wireless via adaptador externo, que é o exemplo do Straumann Sirius. Ele vai depender do adaptador e do ambiente, e ele é mais sensível a barreiras físicas. Na prática, se a latência aumenta, você sente microatrasos na reconstrução 3D. Isso pode gerar um desconforto no operador e aumentar o tempo de escaneamento. Não é algo que inviabiliza o uso, mas para quem escaneia arco total, frequentemente, estabilidade é essencial. Uma outra coisa interessante da gente pensar é a distância máxima e como a tecnologia afeta isso. Esse é um ponto crítico que quase ninguém fala. Quanto mais sofisticada e dedicada for a arquitetura wireless, mais tende a ter estabilidade de alcance. E fatores que influenciam essa distância são o tipo de transmissão Wi-Fi, se ela for dedicada ou um Wi-Fi comum, a potência do transmissor, a presença de paredes, a interferência de outros equipamentos, estruturas metálicas no ambiente e a quantidade de dispositivos que estão na rede. Também o tipo de arquitetura wireless que o nosso equipamento vai trazer vai interferir na transmissão de dados. Quando a gente fala de scanner sem fio, não existe um tipo de tecnologia, existem arquiteturas diferentes e cada uma impacta a estabilidade, distância e o comportamento na clínica. Pensando na arquitetura onde eu tenho wireless dedicado ponto a ponto, ela tende a ser mais estável em distâncias moderadas, dentro da mesma sala. Ela utiliza um sistema de comunicação dedicado entre o scanner e o computador, geralmente por um dongle Wi-Fi próprio, que cria uma rede exclusiva. E o que significa isso na prática? Ele não depende tanto do Wi-Fi comum da clínica, sofre menos interferência de outros dispositivos e mantém essa latência mais previsível. E se você estiver dentro da mesma sala clínica, a estabilidade costuma ser excelente. Mas mesmo sendo dedicado, ele não foi feito para atravessar várias paredes grossas ou funcionar em outra sala clínica. No caso do wireless com hub intermediário, ele vai depender de onde o hub está posicionado. Aqui, o scanner não conversa direto com o computador, ele conversa com o wireless do hub e este que vai conversar com o computador. Se o hub estiver mal posicionado, atrás de uma parede, dentro de um armário, longe demais da cadeira, a gente pode perceber pequenas variações da latência, microtravamentos e uma reconstrução 3D menos fluida. Agora, se o hub estiver bem posicionado no mesmo ambiente clínico, com linha de visão razoável, o desempenho é muito bom. Outro exemplo que trabalha com a lógica de ecossistema compartilhado é o Trios, com o Trios Share, onde a mobilidade depende da organização da estação e da infraestrutura da clínica. Um outro formato seria o wireless com adaptador externo. Esse pode sofrer mais com barreiras físicas, que é o exemplo do Sirius. Ele utiliza um adaptador Wi-Fi conectado via USB no notebook e é uma solução simples e funcional. Mas por depender mais de um ambiente físico,
físico ele pode ser mais sensível a aparelhos grossos, a estruturas metálicas, equipamentos que geram interferência. Funciona muito bem na mesma sala, mas quanto mais barreiras físicas, maior a chance da variação desse sinal. Além dos scanners que eu falei, nós temos o Trios 3 Wireless e o Trios 5 Wireless. E como esse scanner funciona? Ele utiliza baterias e integração ao sistema próprio da Tri-Shape, e a estabilidade vai depender da estrutura e da configuração do ambiente. O Prime Scan da Sirona é um wireless que está inserido dentro de um sistema digital integrado, e a estabilidade depende não só do sinal local, mas também da estrutura de rede da clínica e da conectividade com o sistema digital da marca. Na prática clínica, você não deve escolher o scanner pensando que vai escanear a 15 metros do computador. O ideal é que o scanner e a estação estejam dentro do mesmo ambiente clínico. E quanto maior a distância que eu tenho, mais barreiras físicas, maior o risco de eu perder o sinal ou aumentar a latência. Há um risco também da interferência eletromagnética. Nos nossos consultórios mais modernos, nós temos roteadores, computadores, impressoras 3D, autoclaves, compressores, motores, equipamentos de raio-x. Tudo isso pode gerar ruído eletromagnético, e arquiteturas wireless dedicadas tendem a sofrer menos interferência. Já sistemas de Wi-Fi comum da clínica podem ter mais estabilidade se essa rede estiver congestionada. Por isso que a infraestrutura da clínica é tão importante quanto o scanner. Há uma outra questão importante, que é a segurança de dados e a criptografia. Todo scanner wireless ele transmite arquivos 3D, e esses arquivos eles contêm dados do paciente. Então, duas perguntas são fundamentais aqui. A transmissão é criptografada e o sistema depende de uma nuvem externa? Sistemas que são integrados de marcas grandes normalmente utilizam protocolos seguros de transmissão, mas quando a gente usa um Wi-Fi comum da clínica, a segurança da sua rede passa a ser responsabilidade sua. Então, um firewall, uma senha forte e uma rede bem configurada deixam de ser detalhes e eles passam a ser uma obrigação. Concluindo o que eu falei, o wireless não é tudo igual. A diferença não está na ausência do cabo, está na engenharia de transmissão, está na estabilidade, está na latência e também na distância que a gente consegue manter sem perder a qualidade. Vai estar também na organização da sua clínica, e muitas vezes o melhor scanner não é o mais caro, é o que combina com a sua infraestrutura. E vamos trazer aqui os modelos que existem à venda no Brasil. Vou falar um por um e vou falar um pouquinho da tecnologia de cada um deles. Começando pelo DEXIS 3800 Wireless. Ele é um dos exemplos mais claros de wireless de engenharia robusta. Ele não simplesmente usa o Wi-Fi comum da clínica, ele trabalha com um sistema de conexão Wi-Fi dedicado ponto a ponto. Na prática, isso significa que existe um dongle Wi-Fi específico conectado ao computador, que cria uma rede exclusiva entre o scanner e o sistema. Isso vai reduzir a interferência da rede na clínica, vai reduzir a latência e vai aumentar a estabilidade durante o escaneamento. Ele funciona com uma bateria interna com uma autonomia de mais ou menos 1 hora de uso contínuo, e ele possui uma base de carregamento inteligente. A filosofia aqui é o quê? É a estabilidade antes de tudo. Ele é um wireless que tenta minimizar o risco de queda de sinal no meio do escaneamento, e para clínicas que têm muitos dispositivos conectados na mesma rede, essa arquitetura dedicada pode ser uma vantagem importante. O outro scanner que temos aqui para poder comprar aqui no Brasil seria o Medit i700 Wireless. Ele também é um wireless real na mão e a gente escaneia sem cabo conectado ao computador. Mas, diferente do 3800 da DEXIS, ele tem uma arquitetura onde o elemento central é um wireless hub. E esse scanner se comunica com o hub e o hub se comunica com o computador. Ou seja, existe um intermediário. E isso vai permitir uma instalação flexível, principalmente em clínicas com mais de uma cadeira, porque a gente pode posicionar o hub estrategicamente. Ele utiliza baterias removíveis, então a gente pode ter baterias extras e manter um fluxo praticamente contínuo. Em termos práticos, o desempenho vai depender muito da organização da infraestrutura. E se o hub estiver bem posicionado, o ambiente tiver pouca interferência, o sistema funciona de uma forma muito estável. É um modelo muito interessante para quem busca custo-benefício aliado à mobilidade. Uma outra opção que a gente tem é o Trios 3 Wireless, que foi um dos scanners que consolidaram o conceito de escaneamento sem fio na odontologia. Ele trabalha também com baterias removíveis, trocáveis. Isso significa que eu não preciso esperar carregar. Você pode simplesmente trocar a bateria e continuar o atendimento. Ele também entrega o conceito de Trios Share,
que permite usar o scanner em diferentes estações da clínica. A proposta da T-Shape sempre foi integrar o hardware, software a um ecossistema completo. Mesmo sendo uma geração anterior, comparado ao Trio 5, ainda é um scanner extremamente competitivo e ainda pode ser encontrado no mercado na versão wireless. Aqui o diferencial é a maturidade do sistema e uma tecnologia consolidada. O outro scanner que a T-Shape tem no Brasil wireless é o Trio 5. Ele é uma evolução da mesma filosofia e a T-Shape redefiniu a ergonomia, melhorando a estrutura interna e reduziu assim a necessidade de calibração frequente, mantendo o conceito de bateria recarregável com a integração ao Trio Share. Ele continua sendo wireless real na mão, com uma transmissão sem fio para o sistema, mas o grande diferencial é a integração total ao ecossistema T-Shape Unity. Ou seja, não é apenas o scanner, é parte de uma plataforma digital completa. E para quem já trabalha com o T-Shape é uma evolução natural. Um outro scanner que tem no mercado brasileiro seria o Straumann Sirius, que basicamente seria o scanner AliedStar AS260. Ele utiliza um adaptador Wi-Fi conectado ao notebook via USB e o scanner cria comunicação direta com o adaptador. E é uma solução simples e funcional. A vantagem é que não depende de um hub proprietário complexo. A limitação é que o alcance e a estabilidade pode variar dependendo do ambiente e interferências físicas. E ele integra o ecossistema da Straumann, o que é muito relevante para quem trabalha com implantes da marca. Fora do Brasil, esse mesmo scanner, ele utiliza a plataforma da própria AliedStar. Então vamos lá, no Brasil, o Sirius seria o scanner que utiliza a plataforma da Straumann para fazer seu escaneamento. E esse mesmo scanner, que é vendido pela AliedStar fora do Brasil, ele utiliza a plataforma da própria AliedStar. Essa é a diferença. O scanner é o mesmo, mas a plataforma é diferente. Outro scanner que é recém-chegado no Brasil é o Straumann Sirius X3 ou X3. Ele é basicamente uma diferenciação, ele utiliza como plataforma para a sua construção o scanner Sensa. Mas ele é diferente, ele é menor, ele tem uma faixa de LED e ele basicamente utiliza a plataforma da Straumann aqui no Brasil. Ele é um scanner mais voltado para casos complexos, ele mantém o conceito de transmissão sem fio e aqui a proposta é oferecer mobilidade aliado a desempenho clínico mais avançado. Então, se a gente for comparar com o scanner Sensa, que tem lá da AliedStar, ele é um pouco menor, ele tem uma diferença na sua montagem, nos espelhos internamente, e ele tem esse LED. Mas basicamente ele utiliza a mesma máquina. Então basicamente ele deve ter a mesma agilidade, a mesma precisão que o Sensa tem fora no Brasil. Ele só veio com o nome de Sirius X3 por uma estratégia da marca Straumann. A Straumann é a proprietária da marca AliedStar. Então ele trouxe esse scanner para dentro do ecossistema da Straumann e ele só modificou um pouquinho a sua concepção, seu formato, mas basicamente ele vai funcionar da mesma forma. E conversando com o pessoal que faz essa estratégia global dentro da Straumann, eles vão vender os dois scanners. Eles vão, através da plataforma da AliedStar fora do Brasil, vender o Sensa e aqui no Brasil a gente vai ter o acesso ao Sirius X3. Além disso, o outro scanner wireless que a gente tem no Brasil disponível seria a Prime Scan da Sirona. E esse scanner atualmente é comercializado no Brasil dentro de uma filosofia de integração total. A proposta da Sirona não é apenas ser wireless, é ser parte de um fluxo digital fechado e altamente integrado ao CAD/CAM, fresagem e gerenciamento de nuvem. A gente pode sim utilizar o scanner da Sirona e exportar arquivos para trabalhar em qualquer outro fluxo, mas basicamente a grande vantagem de utilizarmos o sistema da Sirona é o seu chairside, é o uso para que a gente possa trabalhar com toda a plataforma da empresa. Na versão mais moderna, o sistema pode operar dentro de uma arquitetura sem fio integrada ao ecossistema DS Core, ou seja, o wireless aqui está conectado à ideia de fluxo digital completo, não apenas a uma liberdade física do scanner. E isso é uma abordagem mais sistêmica. A Sirona quer que o seu usuário utilize todo o seu fluxo.
Eu acho que isso é uma tendência, a gente utilizar os nossos sistemas, as nossas vendas, as empresas trazerem esses scanners para que o cliente utilize todo o ecossistema que a marca traz. Aos poucos, todas as empresas vão criar seus próprios fluxos, utilizando as empresas parceiras para trazer o cliente e manter ele no seu próprio sistema. E resumindo tudo que eu falei até agora, se você quer máxima estabilidade com arquitetura dedicada de sinal, o seu scanner é o 3800 wireless. Se você quer flexibilidade em um hub estratégico, o seu scanner é o Medit i700 wireless. Mas se você quer um ecossistema da Tri-Shape que é consolidado, talvez a melhor compra seja o Trios 3 ou o Trios 5 wireless. E se você trabalha fortemente com a Straumann, talvez o Sirius ou o novo Sirius X3 seja uma boa opção. Agora, se você quer integração total com o fluxo CAD/CAM da marca da Sirona, o PrimeScan é uma boa opção para você. Mas lembre, wireless não é só ausência de cabo, é arquitetura de transmissão, é gerenciamento de bateria, é infraestrutura de rede, é fluxo clínico, e escolher certo depende mais do seu consultório do que da própria marca. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e escreva nos comentários. Tem algum scanner wireless que já está aqui no Brasil e que eu não falei? Hoje eu fiz uma pesquisa grande procurando todos os scanners que tem wireless no Brasil. Claro, se alguém trouxer alguma outra marca de fora, ele vai estar disponível aqui, alguma importação que não seja oficial. Mas provavelmente hoje eu falei de todos os scanners que existem no Brasil. Mas é legal, se você tem algum outro scanner, faz algum outro fluxo, tem alguma outra ideia sobre tudo isso, escreve nos comentários, é bom a gente comentar para que a gente possa crescer, evoluir e aprender juntos. Até mais!